Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e também depois esse vídeo vai para o YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós procuramos trazer aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Essas últimas semanas eu estive ausente porque fiz uma cirurgia e ainda estou em fase de recuperação, mas agora já dá para fazer o Evangelho. E a gente espera que continuemos agora daqui para frente. E hoje eu trouxe um tema que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E aí eu vou ler um trechinho então, e depois nós vamos falar sobre um assunto que é bem importante para nós hoje, que seria a forma como nós enfrentamos a vida, os tormentos voluntários. E a gente vai discorrer daqui a pouquinho sobre esse tema. Lembrando que esse evangelho depois você pode compartilhar com outras pessoas, tanto aqui pelo Instagram como pelo YouTube. E não esqueça de deixar o seu like depois que ele vai para o feed, também para o YouTube, para ajudar que mais pessoas possam ter acesso. Então vamos lá. Agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus e pedir a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós, como Ele sempre está. O trecho do Evangelho que eu trouxe hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus faz parte de um capítulo das bem-aventuranças do Evangelho. Depois ele continua falando de outras situações de bem-aventuranças. Mas vamos ficar hoje só com esse trechinho de Mateus aqui. Porque ele fala assim: bem-aventurados os que choram. Ora, à primeira vista parece ser uma questão assim meio estranha a gente ouvir falar que a gente deve ser bem-aventurado porque está chorando, porque afinal de contas não é isso que Deus deseja para nós, que nós estejamos chorando. Mas, infelizmente, é o que acontece aqui na Terra devido à nossa própria evolução espiritual, pelas provas pelas quais nós passamos, e geralmente a gente acaba tendo algumas experiências na vida que nos levam à tristeza, ao sofrimento, e isso faz parte do nosso progresso, do nosso aprendizado espiritual. E ele diz que todos aqueles que estão aqui na Terra, que se sentem desconsolados, que se sentem injustiçados, que se sentem perseguidos, todos eles serão bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E por que é que ele falou isso? Porque ele está prometendo aqui a todos aqueles que o seguem e seguem os seus mandamentos a colheita dos frutos que irão plantar no momento presente. Nós sabemos que muitas das experiências que nós vivemos hoje são frutos, ou melhor, são consequências de experiências passadas nossas, seja nesta vida, nessa encarnação mesmo, seja em encarnações anteriores.
Nós sempre estamos sofrendo a consequência dos nossos atos. Não existe castigo de Deus, existem consequências. Então ele está dizendo assim, que quando nós estamos hoje vivendo uma consequência e nós estamos passando por esse processo de uma forma a não entrar na revolta e de nos mantermos na nossa conduta moral, isso trará consequências depois para nós. Não é lá quando desencarnar, não. As consequências é sempre no futuro, que pode ser um futuro imediato, como pode ser um futuro que vai demorar um pouco mais. Aqui ele está falando exatamente da lei de causa e efeito. Então, não existe efeito sem causa. Então, todo o sofrimento, tudo que nós passamos hoje, ela tem uma matriz. E a matriz está sempre nos nossos atos. Porque a justiça divina, ela é perfeita. Nada que não tenha que chegar até nós, chega. E aquilo que é devido a nós, chegará no seu tempo certo. Mas o importante aqui a gente entender é por que é que a gente vivendo e tendo esse conhecimento de causa e efeito, por que muitas vezes a gente se entrega a situações que seriam desnecessárias. Nós vamos ver que, na maior parte das vezes, o nosso sofrimento parte de ações nossas, de posturas nossas que são desnecessárias. Por quê? Nós estamos sempre procurando a felicidade. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar bem. Mas a procura desta felicidade, quando é colocada em cima das coisas perecíveis, ou seja, aquelas que vão ser transformadas, quando a gente coloca a nossa felicidade em cima disso, a consequência disso é uma decepção muito grande, uma tristeza muito grande. Esse é o grande problema dos tormentos voluntários. Porque se todos nós procuramos a felicidade, o bem-estar, não estou dizendo que nós não devemos procurar o nosso desenvolvimento no mundo material e usufruir do conforto que a vida nos oferece de acordo com a nossa condição. Não é isso. Mas nós não podemos colocar a nossa felicidade em cima apenas dos gozos materiais. Porque a felicidade, na realidade, ela está fincada, calcada nos gozos da alma. Mesmo quando a gente consegue conquistar muitas coisas, se você conquista muita coisa e não tem com quem dividir isso, não tem felicidade. Não tem. Então, quando a gente procura usar dos elementos materiais que nos servem, inclusive do nosso corpo, para promover os gozos da alma, de procurar fazer o bem não só para nós, mas para todos à nossa volta, isso vai trazer o quê? Essa boa convivência traz paz no coração. E a paz no coração é a única e verdadeira felicidade. Porque uma pessoa atormentada, com sentimentos de culpa, de arrependimento, uma pessoa que vive apenas na avidez das coisas materiais e esquece do seu lado sentimental, das suas emoções, vai chegar um momento em que ela vai sentir um vazio existencial, uma falta de propósito. Por quê? Porque a felicidade não está calcada nas coisas materiais. Então,
Nós precisamos aprender a utilizar as coisas em prol do nosso progresso espiritual. Quando o olhar se encontra apenas para as conquistas do mundo da matéria, nós vamos viver toda a sorte de vicissitudes. Vamos encarar a inveja, o ciúme. A pessoa ciumenta não tem repouso. O invejoso também não. Essa ânsia que as pessoas têm hoje de ganhar, que tira o sono. A pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar. Não consegue ter um momento de parar para uma conversa sadia, para estar presente de corpo e alma com uma pessoa. O tempo inteiro só com o celular. Às vezes programa um jantar em família ou um jantar a dois e as pessoas chegam nos lugares e sempre com o celular na mão. O celular virou um vício hoje, virou uma droga, tanto quanto as outras drogas químicas. Porque não deixa de ser essa produção de dopamina constante, faz com que se perca os momentos, as coisas boas da vida, a apreciação das coisas boas. Numa viagem de carro ou de ônibus, onde você pode apreciar o mundo exterior, as pessoas estão sempre com a cabeça baixa. E isso, gente, tem trazido um número cada vez maior de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas e o que é pior, aumentado o número de suicídio. Por quê? A criatura não vendo nada mais além do que este mundo, da mídia, das redes sociais, do correr para ganhar dinheiro, começa a chegar num ponto em que ela começa a abrir falência de si mesma. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos e precisamos aprender a nos tratar como ser humano. O ser humano precisa de momentos de ócio. Aqueles momentos em que a gente não faz nada. O certo seria tirar um dia da semana para não fazer nada. Acordar sem relógio, não vou fazer nada. Tomar café da manhã, se eu quero assistir algum filme, ou ler um livro, ou simplesmente ficar debruçado na janela olhando a paisagem, fazer nada. Isso é necessário para nós. É isso que faz com que a nossa criatividade, inclusive, funcione. O nosso cérebro não foi feito para trabalhar como uma máquina. Então hoje a gente vê gente sobrecarregada de trabalho, sempre naquela preocupação de cumprir metas e horários, mais e mais gente sofrendo de burnout. A troco de quê? De ganhar um salário para comprar remédio e pagar médico depois? Isso quando não coloca em risco a própria vida? Isso é uma insensatez do ser humano. Esses são chamados os tormentos voluntários, desnecessários. Por quê? Porque sempre a cobiça, sempre aquela coisa de ter muitas futilidades. Se nós temos o necessário
e a vida nos coloca numa posição em que a gente pode ter um pouco mais, tudo bem. Agradeçamos aquilo que nós já temos. E as coisas, com o tempo, com o nosso trabalho incessante, elas trazem resultado. Mas é uma ânsia muito grande. E isso tem destruído as pessoas. Tem destruído o psicológico das pessoas. A pessoa, às vezes, procura ter uma alimentação saudável, procura se exercitar, ir na academia, fazer os seus horários direitinho. Mas se não tratar da vida emocional, pode entrar em colapso a qualquer momento. E isso não é só na casa dos outros e com o vizinho que acontece. Isso, todos nós estamos sujeitos que aconteça. É importante a gente respeitar o nosso corpo, é importante a gente respeitar o nosso tempo. Nós precisamos de respiro mental e emocional. Quantos tormentos a gente poderia evitar se tomássemos essas providências? Se a gente parasse de ficar olhando tudo que o vizinho, que o outro tem, e ficar se comparando com aquilo que eu não tenho. É um outro motivo de sofrimento. Por quê? Porque está sempre ligado para querer mais e mais e mais e se medindo pelas outras pessoas. Se a gente aprendesse a focar na nossa vida, naquilo que a vida nos oferece, a vida está oferecendo isso hoje, vamos ser gratos por aquilo que está sendo oferecido. Talvez a sua casa, o seu carro, ou o lugar onde você mora não seja o que você ainda quer, não tem problema. Vá trabalhando, é a consistência que vai fazer com que a gente adquira êxito, mas que nós tenhamos saúde para usufruir do êxito. Isso quando não, muitas vezes, no meio do caminho, nessa tormenta toda do mundo material, das coisas materiais, das carências todas, a pessoa se volta ainda para o vício. Aí piora mais um pouco, porque é o álcool, ou é o cigarro, ou é a droga. Para quê? É um comportamento autoaliviador da pressão que a pessoa está sentindo. E isso vai fazendo com que a gente vá abreviando a vida física. Então dizer que Deus sabe a hora de cada um é relativo. É relativo. Pode ser que a gente tenha uma programação encarnatória de viver aqui 80 anos ou 90 anos. Mas vai depender de como é que nós tratamos também o nosso veículo físico. Porque se você tem uma programação aqui de 80 anos e você desencarna antes por motivo de vício, você vai ter que rever isso futuramente. Você plantou aí. É um suicídio indireto? É um suicídio indireto. Então essa história que a gente escuta muita gente falar, vou esperar a próxima encarnação para parar de fumar, ou para parar de beber, ou para parar com isso, é balela. Não entre nisso. Porque aí você vai, na próxima encarnação, sofrer consequências no seu novo corpo, que você vai ter, porque isso fica gravado no corpo espiritual, e você vai ter que rever o seu comportamento. Às vezes até trazendo alguma doença. Então, tudo que deve ser regenerado, que deve ser
colocado em prática corretamente é agora, não é depois que morrer, não é na próxima encarnação, não. O nosso futuro, como eu disse no começo, tanto o futuro imediato quanto o futuro mais a longo prazo, depende do que nós estamos fazendo no dia de hoje. Depende do que nós estamos fazendo no dia de hoje. Então, se a gente voluntariamente está procurando esse tipo de coisa, nós estamos fazendo o quê? Já deixando programado um péssimo futuro. Então, no momento atual que nós vivemos aqui na Terra, nós estamos vivendo duas situações ao mesmo tempo. A primeira é que nós estamos revendo as nossas faltas passadas, passando por provas e ao mesmo tempo estamos plantando o nosso futuro. Então é interessante a gente ter essa visão ampliada da vida para que a gente seja responsável daquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje. Muita gente quer saber o que foi em outra encarnação, o que eu fiz, se eu encontrei com fulano de tal, se eu encontrei com esse, se eu encontrei com aquele. Se a gente está tendo problema com alguém aqui hoje, pode ter certeza que você viveu sim com essa pessoa. E se ela está hoje no seu caminho, é para que haja harmonização. E depende de cada um de nós isso. Ah, mas a pessoa não quer. Problema dela. O importante é que nós nos harmonizemos. Que nós tenhamos o comportamento correto. Nós não podemos basear a nossa conduta no comportamento alheio. Se o outro erra, eu não tenho que errar também. Porque voluntariamente eu estou provocando mais tormento para a minha vida. Então Jesus teve um momento em que ele disse aos seus discípulos na época: até quando vos hei de sofrer? Entenda o que eu estou falando, para que você não sofra desnecessariamente. Hoje nós estamos colhendo frutos da nossa ignorância do passado, mas hoje, já com um conhecimento que a gente tem aqui do Evangelho, já é suficiente para que a gente não incida nos mesmos erros. Essa é a proposta do Evangelho. Então, a pessoa que está imbuída do seu progresso espiritual, que está focada nisso, ela vai sim utilizar das coisas materiais que a servem. As coisas materiais estão aqui para nos servir. E não nós para sermos escravos delas. Então ela vai utilizar de todos os recursos possíveis para que ela tenha uma vida de realização. Que essa que é a verdadeira felicidade, é a autorrealização. É quando nós conseguimos, com os nossos recursos, não só materiais, mas os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos de amor, espalhar o bem ao nosso redor. Porque as pessoas acham que fazer caridade é só dar dinheiro, ou dar roupa, ou dar esmola. Não é, não. Às vezes a caridade é a nossa presença no momento certo. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Às vezes uma pessoa, um amigo, muitas vezes está passando por uma situação de doença, ou perdeu um ente querido, e você vai lá, naquele momento em que a pessoa está vivendo uma dor muito grande.
E você está lá presente. Porque hoje, parabéns e meus sentimentos é tudo por rede social. Mas e a presença? Quando alguém da nossa família muitas vezes desencarna e aquele momento da despedida é um momento difícil e a pessoa tá lá do teu lado, te abraçando, gente, isso não tem preço. Quando um amigo passa por uma dificuldade, às vezes a perda de um emprego, às vezes alguma situação que aconteceu no grupo familiar e você está ali do lado. Então existem outras formas sim de ajudar e de fazer a caridade. E de estar presente. Porque é compartilhar de nós para o outro. A atenção que a gente dá. O respeito com que nós tratamos os outros. Porque é a forma também como nós nos posicionamos e queremos ser tratados. Se nós queremos ser tratados com respeito, nós temos que primeiro oferecer isso. Temos que ter a postura. Porque a nossa postura vai colocar os limites das relações humanas. E nós precisamos estar consciente da nossa responsabilidade afetiva em relação às pessoas. E quando eu digo responsabilidade afetiva, não estou falando só de relacionamentos amorosos, mas também de relacionamentos familiares, relacionamento com amigos, relacionamento com as pessoas de um modo geral. Nós vivemos no mundo, como diz o palestrante Haroldo Dutra Dias, a quem eu sou muito fã, ele diz uma coisa muito certa. Nós aqui na Terra vivemos como porcos espinho. O nosso espinho sempre está encostando em alguém e machucando, e o do outro está sempre encostando na gente também machucando. Então nós temos que aprender a nos acomodar. E procurar não machucar tanto as pessoas que convivem e que estejam conosco. E isso, essa educação afetiva é para com todos. Inclusive para com aquelas pessoas que a gente não conhece. Porque hoje as pessoas estão tão focadas em ganhar dinheiro, em trabalhar, em horário, tão estressadas, que é a palavra da moda, que às vezes esquecem até da boa educação. Então, minha gente, quando Jesus fala de bem-aventurados, os que choram, os que têm sede de justiça, ele está dizendo que nós estamos já num momento em que nós estamos expurgando os nossos erros passados. Mas nós temos também que entender que nós estamos nesse momento construindo o nosso futuro. E o futuro se constrói aqui no presente. Então querer saber se foi isso ou aquilo em outra encarnação não vai virar em nada se a sua conduta aqui no presente não estiver de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é universal, ele não fala de religião, ele fala de conduta moral. Ele fala de habilidades psicológicas com que a gente lida uns com os outros. É isso que é o Evangelho. Então não importa a religião, não importa o segmento, o que importa é o comportamento que nós vamos adquirir a partir desse conhecimento. E as verdades que tem aqui são verdades universais. Servem aqui para a Terra como servem para qualquer lugar do universo onde nós estejamos. Que nós possamos nos lembrar disso.
nos lembrar do exemplo de Jesus, de como ele viveu aqui. Ele deixou muito claro a nossa linha de conduta. E é claro que ele não exige, ele oferece, como na parábola do banquete, que o Senhor chama a todos para comer desse alimento. Aqueles que já têm os olhos mais abertos, que venham para comer e já começar a construir um mundo melhor até para si mesmo. Que nós aceitemos esse convite. O fato da gente viver uma vida de evangelho significa que nós estamos aprendendo a viver realmente a ética. E se a gente for pegar em qualquer outro segmento, como o budismo, como a Seishonoye, como os indianos, como qualquer um, nós vamos ver que há uma congruência entre os ensinamentos do evangelho e de todas essas linhas. Por quê? Porque são verdades universais que estão aqui ao nosso dispor. Está aqui hoje em letras, e a gente pretende que isso se instale no nosso entendimento, no nosso coração e na nossa vida. Essa é a nossa proposta e é esse o recado de hoje. E muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz de estar de volta. Eu já estava com saudade de vocês também, de fazer esse evangelho aqui que faz bem para todos nós e muito mais para mim, podem ter certeza. Então, eu quero agradecer muito. E vamos então agradecer também ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por estarmos aqui de novo, novamente reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo a Ele que abençoe a cada lar aqui representado e abençoe a cada um de nós na nossa intenção de aprender e de servir no bem. Que assim seja. E assim é. Então, minha gente, não esqueçam de curtir o vídeo. Daqui a pouquinho ele vai aqui pro feed e também daqui a pouquinho já está no YouTube. Tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com o nosso Evangelho Online. Até lá.